Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Cozinha Conceitual. Sabores únicos e histórias marcantes. Hoje a nossa convidada é uma amiga pessoal minha e de uma história pra lá de inspiradora. Vamos conhecer um pouquinho dessa história enquanto preparamos um delicioso prato. Eveline Kise é proprietária da Okami Negócios Imobiliários, situada na cidade de Guarulhos. Ela é formada em obstetrícia pela USP e teve a sua vida transformada após sofrer um AVC hemorrágico com apenas 23 anos. Enfrentou a doença rara moia-moia e, com coragem e fé, decidiu mudar a sua vida, abrindo a sua própria empresa e começando uma segunda graduação, agora em Direito. Eveline é uma mulher de visão, entrega e propósito, e também é minha amiga. Seja bem-vinda, Eve! Olá! Gratidão pela presença, minha amiga. Agradeço o convite. Muito feliz por estar aqui. Show de bola. Eve, vamos cozinhar? Vamos. E bater um papo. Preparei aqui para você um talharim com molho branco e brócolis e bacon. Você falou que gosta bastante de massa. Eu fui no básico que funciona aqui. Tem um toque especial meu aqui, eu acho que você vai gostar. Perfeito. Então, a gente tem a massa, talharim, o bacon, o brócolis. A gente tem aqui manteiga e farinha na mesma proporção para fazer o molho junto com leite. E aí um toque especial, requeijão cremoso e queijo colonial. Evelyn, você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, eu me arrisco bastante, mas eu tenho uma insegurança muito grande, que eu tenho aquele medinho de errar. Mas eu vou sempre no básico e aí rola, aí funciona. Perfeito. Vamos então aquecer as panelas. Nosso primeiro passo aqui vai ser fritar o bacon. E enquanto eu aqueço a panela, tem um vinho preparado aí pra gente. Por favor, sirva a gente e vamos brindar. Perfeito. E um brinde. Então, a panela já está aquecendo aqui. Eu vou começar fritando bacon e vamos começar a conversar. Falar um pouco primeiro da vida pessoal. Quem que é a Eveline fora da Okami? O que a Eveline gosta de fazer no tempo vago? Bem diferente do que as pessoas imaginam, a Eveline fora da Okami é extremamente divertida, extrovertida. Na Okami eu ser bem mais seriona, até para conhecer novas pessoas eu tenho uma fachada, eu digo, mas eu sou uma pessoa leve, eu gosto bastante de passear, tomar um café, gosto muito de viajar, estar com as crianças, meus 4 sobrinhos. Eu gosto do tempo livre para isso, para curtir a família, amigos, gosto também de curtir a minha casa, só assim. Mas falando então de viagens, passeios, um lugar marcante que você foi, um lugar mais bacana. Antes, comecei a fritar o bacon aqui, aí eu não sei se o pessoal te avisou, mas aqui a louça é do convidado, tá? Opa, Duda. Muito obrigada. Então você pode, por favor, colocar ali na pia, no final do programa, você lava a louça. Então, um lugar marcante que você visitou, que você conheceu, fala um pouquinho pra gente. Um lugar, na verdade, uma viagem mais marcante pra mim foi pra Disney em 2022. Você comentou, fui diagnosticada com uma doença chamada moia-moia e aí dizem que essa doença não tem cura. Pra mim, eu levo na minha vida que ela tem cura sim, pelo menos pra mim, eu estou curada, tenho essa visão. E eu fui pra Disney com o Carlos em 2022, foi a segunda vez que eu fui pra Disney, mas foi uma viagem mais especial, porque eu imaginava que eu estaria restrita de fazer várias coisas e não estive. O meu médico tinha me liberado
para ir nos brinquedos, tudo. Então eu imaginei que fosse uma viagem que eu tivesse me sentindo com medo, e foi uma viagem libertadora, que eu tive a certeza de que estava tudo bem, que eu poderia fazer tudo que eu já fazia antes, me divertindo da mesma forma. Então foi uma viagem que me emocionou bastante. Eu lembro que eu estava numa montanha-russa que eu gosto muito, e eu comecei a chorar. E não era de medo, era de alegria por estar lá fazendo aquela viagem. Me senti, tipo, com vida mesmo, sabe? Na plenitude ali. Então foi uma viagem bem marcante pra mim. Bom, Eveline, você me conhece, sabe que eu sou chorão, o olho já encheu de lágrima aqui, então desculpa, pessoal. Mas foi realmente uma realização, então. Foi. Né? Incrível, incrível. Eu conheço um pouco da história da Eve, a gente compartilhou um curso juntos, fizemos um curso juntos, passamos quase 2 anos aí em curso. Dividimos bastante histórias, né? Mas, já que a gente está falando de realização, eu vou então chamar o nosso primeiro quadro, Em Cada Milímetro do Seu Sonho. Em cada milímetro do seu sonho. Eu quero que você compartilhe com a gente, já não vale mais a Disney, a realização de um sonho que você teve tanto na vida profissional ou na pessoal. E como que foi essa experiência para você? Um sonho que eu posso dizer que era o sonho de criança era todas as brincadeiras que eu fazia. Eu estava sempre em um escritório, sentada, fazendo alguma reunião. Então, ter o meu escritório hoje, ter a imobiliária, querendo ou não, é uma realização de um sonho. E o que esse meu sonho de ter um escritório me levou a realização de um outro sonho, que é ter a casa. Comprei a casa, você sabe disso, fez parte da reforma. Tem móveis bem bonitos lá, viu, pessoal? Ficou maravilhoso. Então esses são 2 grandes sonhos que eu realizei, que consigo falar assim mais rápido. Sensacional, Eve. Então, já que a gente está falando de sonho e falando da Alcame, conta para mim um pouco dessa virada de chave. Você tem ali, né, tava na faculdade, se formou em obstetrícia, passou pelo que você passou, você vai contar um pouco pra gente também, e aí surgiu a Alcame. O que é a Alcame pra você? Como que surgiu? Conta um pouco pra gente. Tá, a Alcame, ela foi uma ideia que foi dada pelo meu irmão e minha cunhada. Então eu tinha acabado de ser diagnosticada, eu sabia que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu já estava me formando em obstetrícia, estava na fase de estágios. E a ideia da Alcame foi oportunidades mesmo. Meu irmão tem uma construtora, ele é engenheiro civil, meu pai mexe com regularização de imóveis. Então foi uma coisa que eu fui juntando, ligando os pontos, falei, tá, é uma via possível. E como eu estava numa fase de rever tudo que eu estava fazendo na minha vida, eu pensei o porquê não. Então a Alcame para mim é uma virada de chave, é uma transformação, é um recomeço e uma grande oportunidade para mim. Eu acredito que com a Alcame eu consigo hoje ser a Eveline que eu sou e viver tudo aquilo que eu gosto. Incrível, Eve. E a gente vê muito do seu propósito de vida na Alcame também, né? E aí eu queria, já linkando nisso, perguntar para você como que você chegou, né, no propósito da Alcame, que fala muito do atendimento humanizado. Fala um pouco do propósito e do porquê do propósito. Tá. Eu tenho essa questão da realização de sonhos, realização de vida mesmo, porque eu me encontro hoje realizada com tudo que eu sou, além de tudo que se tem, né? Então, dentro da Alcame, o que a gente busca é resolver um problema, solucionar uma questão. Eu estava comentando esses dias lá dentro que não adianta eu ter o produto imóveis se eu não vou solucionar nenhuma dor de ninguém com aquele imóvel. Então, a gente busca fazer um tratamento mais personalizado dentro do que o cliente procura. Então, eu busco solucionar essas dores, esses problemas, e é tudo feito para você. Então, a gente não tem o script certinho para ser seguido. É claro que tem processos que são iguais, como de financiamento. Então, o processo é o mesmo, mas a necessidade de cliente para cliente é totalmente diferente.
Então, o tempo para cada um é muito diferente, o tempo que se leva até concretizar um negócio é muito diferente. Então, esse meu propósito da realização de sonhos e tornar o lar da pessoa um lugar seguro mesmo, confortável, que ela se sinta bem, acho que já vem aí. Incrível. E quando a gente fala de propósito, a gente aprendeu muito juntos sobre isso, né? E eu vejo muito linkado o propósito da Conceitual com o propósito da Alcame, né? A gente fala muito desse cuidado, né? Desse atendimento que vai além da relação cliente-vendedor. É algo que a gente procura oferecer e eu vejo no que eu acompanho do seu trabalho é algo bem, bem similar e é fantástico, viu? Parabéns, de verdade. Obrigada. A gente tem um tratamento bem legal em relação a mulheres, oferecer serviços para mulheres, porque além de tudo eu vejo que o ser mulher já carrega uma bagagem diferente. Então, muitas mulheres procuram a gente que estão recomeçando suas vidas, porque estão em fases diferentes, né? Então, cada fase demanda uma atenção diferente. Muito legal, Eve, muito legal. E a gente sente, ainda hoje no Brasil, essa necessidade de se olhar diferente, né? Para a mulher em todos os passos. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, mulher jovem, né? Essa carinha de bebê ainda, então temos. Qual foram os primeiros desafios para empreender? Tendo passado pelo que você passou em questões de saúde, sendo mulher, tendo trocado de profissão, conta um pouco pra gente desses desafios. Sem dúvida, o primeiro desafio que eu encontrei foi que do meu ciclo de amigos eu fui a primeira a abrir um negócio, a empreender e principalmente olhando todo o cenário que eu me encontrava na época. Então, isso a gente fala em todos os encontros que a gente faz, que o ser empreendedor, ser empresário é muito solitário. Então eu não tinha com quem dividir alguma angústia, algum problema, porque querendo ou não, ali no meu ciclo ninguém entenderia. Então o primeiro desafio foi esse, começar tudo sozinha, sem ter uma bagagem prévia, porque eu saí da saúde, né, da obstetrícia e fui para a imobiliária. Então não tinha nada uma coisa a ver com a outra. Eu teria o suporte do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, mas eu não tinha a bagagem, eu não tinha alguém que sentasse comigo e falasse, olha, é isso aqui que você precisa fazer. Então foi na cara e coragem mesmo. E eu falo que, querendo ou não, é necessário você começar alguma coisa e muitas vezes quebrando a cara. Então, quebrando a cara, eu aprendi muita coisa que hoje eu consigo até ensinar para outras pessoas, né? Passar uma experiência para outras pessoas. Sensacional, Eve. E agora eu vou até mudar a ordem dos fatores aqui, produção. Aproveitando esse gancho, a gente vai puxar o Cozinhando Ideias. Cozinhando Ideias. Então a gente está avançando aqui, o nosso bacon tá quase frito, essa é a parte mais complicada do prato, viu? Então a gente chegar no ponto do bacon aqui, já tá mais da metade do caminho percorrido. E aí eu quero saber de você, se teve algum momento que você pensou em desistir, e como que você fez ali para cozinhar essa situação e sair desse problema. Desistir, eu acredito que é uma palavra muito forte. Eu nunca pensei em desistir, mas eu já pensei em mudar a rota umas 2 vezes e foi justamente assim que eu decidi cozinhar essa ideia, tendo essa percepção de mudança de rota e não de desistência. Não que eu acredite que desistir não é válido, porque muitas vezes o desistir é ser muito humano, mas eu nunca precisei pensar dessa forma. Então, a mudança de rota, para mim, sempre foi a melhor solução. Já teve, sim, esse momento e acredito que posso dizer isso, que todo empresário precisa mudar a rota, rever o caminho que está sendo seguido, traçado. E é isso que eu faço. Mudo a rota, sento, repenso no que está acontecendo, vou cozinhando aquilo dentro de mim até tá pronto o prato. Isso que eu faço. Vocês viram que ela pegou a ideia do quadro e usou a metáfora. Eu gostei de ver, viu? Sensacional, Eve, ó.
O nosso bacon aqui, ele tá quase no ponto. Vou retirar ele agora. E aí, na mesma panela do bacon, para aproveitar esse fundo, vou começar a preparar o molho, que é manteiga e farinha de trigo à base. Derreteu a manteiga, entra com a farinha, mesma quantidade dos dois. Cheirinho de biscoito queimado. A gente vai começar a dissolver o leite para chegar no ponto do molho que a gente quer. E daqui a pouco a gente já começa a cozinhar o brócolis. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui para reservar. Sensacional, Eve. Então, já tiramos aqui o bacon, vamos reservar, ele vai voltar para cá daqui a pouco. E aí, vou colocar a manteiga e a farinha e começar o nosso molho. Então, já que você falou de mudança de rota, eu quero que você olhe agora para frente. Qual que é a sua visão de futuro para o Cami, para a Eveline e para os seus negócios? Minha visão de futuro para o Cami, com certeza, atender mais famílias com mais qualidade. A gente já tem alguns projetos em andamento que a gente está sempre analisando quais são os pontos para serem implementados nesses projetos, para atender com mais qualidade, com mais precisão, resolvendo mais problemas dessas famílias, né, mais questões, solucionando de fato algum ponto para chegar na realização. E para mim, eu me imagino, me espero à frente disso tudo, tendo muito orgulho da empresa que eu estou construindo, junto com a equipe que eu tenho, com as pessoas que eu tenho ao meu lado, que todos os dias dão muita força para que isso aconteça, e acredito que seja isso. Incrível, Eve. E o legal é que a gente vê o seu propósito em cada fala sua. Então, a cada momento que você fala da Alcami, que você fala do seu negócio, a gente vê você vivendo o seu propósito. E isso, para mim, é emocionante, de verdade. Parabéns. Então, seguindo aqui com o nosso prato, a gente já está aqui com a manteiga e a farinha, dando quase o ponto que a gente quer. A água aqui do brócolis está quase fervendo. A gente só quer dar um sustinho nele, deixar ele bem al dente. Então a gente já vai colocar ele aqui para dar essa aquecida. Sem louça acumulando aqui para você, por favor. Tinha me esquecido disso. E a gente agora vai adicionar o leite no nosso molho, que já está no ponto aqui, a manteiga e a farinha. E aí eu queria agora, Eve, que você olhasse para pessoas que talvez ou não estejam em situações similares à sua, mas que tenham ali a ideia ou a necessidade de recalcular completamente a rota e de mudar completamente a vida. Qual que é o conselho que você, com tudo que você viveu, dá para essas pessoas? Tá, na época, quando eu estava vivendo, eu não tinha toda essa percepção, obviamente, né? Porque eu estava na situação. Hoje eu enxergo que tudo que eu vivi foi por ter um apoio muito grande da fé, que eu nem sabia que eu tinha. Então, sem considerar religião em si, né? Mas falando da fé, de acreditar que tem algo melhor sendo preparado, que tem algo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E ter em mente de que você recalcular a rota não é uma desistência, não é uma pedra, é um obstáculo, mas que pode ser passado, pode ser solucionado. Então, você recalcular a roda, você recomeçar, é digno. E tem muita força nisso, tem muita beleza nisso. Não querendo romantizar problemas, mas não tem um porquê você ter vergonha de recomeçar. Se precisar pedir conselhos, pedir ajuda, tudo bem, mas siga seu coração. Não deixe de recomeçar por medo, por vergonha, porque no final das contas, isso é uma coisa que eu falo para mim todos os dias, no final tudo vai dar certo.
Então, é um positivismo que eu levo comigo, mas que me faz muito bem acreditar nisso, ter essa opinião tão forte de que vai dar certo, porque, graças a Deus, eu sou muito abençoada e tudo sempre dá certo para mim, independente do momento. Muitas vezes não é naquela hora que a gente precisa, não é na hora que a gente quer, mas acontece e sim dá certo. Então, o que eu tenho a dizer para quem está nessa situação é: tenha fé, acredite e recomece, sem pensar duas vezes, recomece. Tem como não ser fã dessa menina? Sensacional, Ellie, sensacional. Eu vou voltar na vida profissional, que eu ia te fazer uma pergunta e eu acabei esquecendo. Então a gente adicionou o leite aqui no molho, vai dissolvendo a farinha, daqui a pouco ele chega no ponto que a gente quer. E aí, por favor, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: por que Okami? É mais fácil do que parece. O Okami, a empresa do meu irmão chama Okami Kiss Engenharia, e como veio muita ideia dele, já veio com o nome preparado. Mas mesmo com o nome já pronto, que já existia esse nome, eu continuei usando ele. Não existia imobiliária, mas o nome ele já tinha essa ideia. Eu me apropriei desse nome Okami. No começo para mim não tinha significado nenhum, mas depois eu comecei a pensar, já que a minha empresa chama Okami, eu preciso dar um significado para isso, que eu não conhecia, fui pesquisando. E Okami, ele tem um significado que eu encontrei que é o grande Deus. Então, na mitologia no Japão, tem um lobo que eles chamam de Okami. E aí vem outro significado, que o lobo anda em matilha, né? Então, você não fazer nada sozinho, e eu levo comigo esse significado do grande Deus e de estar sempre junto de outras pessoas, né? Um trabalho que é envolvido por outras pessoas para dar certo, para acontecer. Daí que veio o Okami. Vocês enxergaram o propósito de novo? Incrível, incrível. Então, ó, a gente tá finalizando o nosso molho aqui. Eu vou de propósito deixar ele um pouco mais líquido, porque a gente vai entrar com requeijão e com queijo colonial. E aí vai dar mais cremosidade para ele. E a água fervendo, a gente já vai entrar com macarrão. Infelizmente, finalizar o nosso prato. E o programa. Felizmente pelo prato. E infelizmente pelo programa. O cheiro aqui tá bom, hein? Olha, eu espero que o sabor também esteja, viu? Com certeza vai estar. E aí, enquanto eu finalizo a nossa receita, eu quero perguntar para você de uma receita de sucesso. Mais um quadro. Tem gente que vai ficar orgulhoso desse gancho que eu fiz agora. Receita de sucesso. Quero que você una aí 2, 3 ingredientes que fazem, que tem o poder de fazer de uma imobiliária um negócio de sucesso. O ingrediente principal, com certeza, é a determinação de você saber para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. Ter pessoas boas perto de você, pessoas ótimas, né? Que a gente aprendeu. Pessoas ótimas ao seu redor, que te inspirem, né? Que te ajudem a seguir. Então, determinação, pessoas. Posso usar a fé de novo? Eu estou numa fase que eu aprendo muito todos os dias com a fé, e que sem ela muito difícil você chegar em muitos lugares, né? Então, a fé para você acreditar que é possível, que vai dar certo e que você está no caminho certo, né? Sensacional. Com determinação, pessoas e fé. Anotaram os ingredientes? Eu acho que a fé, sem dúvida nenhuma, é o principal, né? Vamos lá. Vamos finalizar agora. Entrar com o requeijão. Nossa. E finalizar. Colocar o queijo, brócolis, bacon
macarrão e provar. Bora? Bora? Bora, tô ansiosa. Bora lá? E chegou a hora. Eu tô ansioso, e você? Mais ainda. Então, é isso, minha amiga. Gratidão pela conversa. Agradeço a oportunidade, adorei participar. Vamos ver o prato, né, agora. Eu acho que eu vou gostar. Eu espero. Se não gostar, por favor, mente, tá? Jamais. Saúde. Vamos provar? Pegar um bacon. Não vou precisar mentir. Ufa. Eu nem pedi esse prato pra você e você acertou no que eu mais gosto. Molho branco, brócolis e bacon. Perfeito. É uma combinação perfeita, não tem erro, né? Perfeito, não tem erro. E chegamos ao final do 4º episódio da 2ª temporada do Cozinha Conceitual. Sabores únicos, histórias marcantes. Minha amiga Eveline, gratidão pela presença. E a gente tem um presente pra você, produção. Uau, que capricho. Gratidão pela sua presença, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Então, pessoal, gratidão por estarem conosco neste episódio. Sigam nossa amiga Eveline nas redes sociais, @Okami Imóveis. Okami Imóveis, Okami com K, tá aparecendo aqui. E Eveline K também vai aparecer aqui. E também @Conceitual Planejado CP no Instagram e @Conceitual Planejados. Se inscrevam aqui no YouTube para acompanhar os próximos programas. É isso? É isso. Obrigado, Eveline, mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.